Professor Marcelo Moraes. Gente, eu tô aqui com um amplificador de uma caixa Behringer que eles chamam de caixa monitor, tá? Eu queria passar algumas informações para vocês referente à manutenção desse equipamento. É o seguinte, aqui é uma tomada comum de PC que faz a alimentação direto, alimenta direto. O cabo sai aqui, um que vai ao aterramento, que é a carcaça, que é esse verde, e você tem o azul e preto, que são, nesse caso aqui, fase e neutro, porque trabalha com 110. Se fosse 220 aqui no Rio, seria fase com fase para fazer 220. Se fosse no Nordeste e outras regiões, seria fase de 220 com neutro. Mas isso não vem muito bem ao caso, não. Então observe que o fio ele vai direto ao transformador, tá ok? Aqui, ó, direto. Não existe nada, nenhuma conexão, absolutamente nada, a não ser o botãozinho de power que está colado aqui, tá? Então, na verdade, um dos fios que vem de fora já vai direto ao transformador e o outro tem uma ligação em série de um botão de liga e desliga, um power. Não tem nenhum tipo de proteção da entrada até o transformador. Aqui na entrada tem aquele fusível padrão usado no brake, que na verdade fase e neutro, um dos dois. Normalmente o fase passa por dentro de um fusívelzinho aqui. É a única proteção que ele tem. Vem aqui uma fita isolante, que parece-me que isso aqui é uma fita isolante, certo? Para evitar qualquer problema, certo? Algo bem assim, mal feito. Assim como também o botão de liga, ele é colado com cola quente, um tipo de resina. Não tem nenhum parafuso que fixa. Qual o grande problema da manutenção desse equipamento? Existe um problema seríssimo. É uma fonte que a gente classifica como daquela fonte antiga. Lembra da fonte não linear, fonte linear, que o pessoal fala muito? Não é uma fonte chaveada. O que acontece com a fonte chaveada quando você tem um curto-circuito no circuito? Ela desliga, puff, desaba. O que não acontece com esse equipamento. Na parte do primário, eu já mostrei para vocês que a única proteção é um fusível. Agora vem a pior parte. Na parte do secundário, não tem nada, absolutamente nada. Vai direto, tá vendo aqui, ó? Direto ao conector da placa. Não tem nenhuma proteção. Nada, nothing, absolutamente nada. Ele vai direto aqui na placa. Eu não vejo nenhum fusistor, eu não vejo nenhum varistor, não vejo nada. Simplesmente, se houver um curto em um dos diodos da ponte retificadora, esse curto vai ser diretamente em cima do transformador, provavelmente provocando a queima do primário ou do secundário, provocando a queima do secundário. Não tem nenhum tipo de proteção. Ou seja, se um diodo desse entrar em curto, se um regulador de tensão desse entrar em curto, ele vai torrar o transformador. Qual é a tensão? A tensão aqui é o seguinte: 0 aqui no meio, 0 é o marrom, e 2 fios que seriam 15 volts, tá ok? Então seria marrom com amarelo 15, marrom com amarelo 15, amarelo com amarelo 30 volts, corrente alternada, tá ok? Não tem nenhum tipo de proteção em cima desse transformador. Podia ter uma proteção aqui, certo, para impedir que ele
em caso de curto, que poderia ser muito comum nesses amplificadores, queimar direto o transformador. Outra questão que eu vou passar para vocês para finalizar o vídeo, que já está com 5 minutos, o máximo agora são 7. Nunca, jamais, em nenhum tempo, você deve ligar amplificador sem estar ligado os alto-falantes externos. Tem muita gente que comete esse erro. Tô cansado de ver vídeo aí no YouTube de gente ligando o amplificador sem caixa de som. Seria a mesma coisa que você, numa instalação hidráulica de uma casa, ligasse uma bomba d'água com registro fechado. O que vai acontecer com os canos? Se a bomba for forte, vai estourar os canos todos. Então, quando você liga o amplificador, existe uma potência, que essa potência ela tem que ser irradiada. Para onde? Pro saída, que é o alto-falante. Assim como vai ficar a dica também para o pessoal que trabalha com equipamento de telecomunicações, nunca ligar rádio PX, né, PY, e apertar o PTT sem ter uma antena, porque você gera uma carga, essa carga tem que ser dissipada em algum lugar. Tá ok, gente? Então fica essa dica aí na manutenção dos módulos. Nunca, jamais, em nenhum tempo, deixe de ligar o alto-falante na saída. Se for estéreo, 2 alto-falantes. Se for mono, 1 alto-falante. Mas não façam isso. Tá ok, galera? Grande abraço, professor Marcelo Moraes. Marcelo Moraes, grande abraço a todos. Sou o Joey. Deixa eu baloei. Pera aí rapidinho, galera. Deixa eu só colocar aqui o Camtasia para gravar, que eu esqueci. Eu vou explicar o baloei para vocês. Quero fazer uns desenhos ali. Olha só, é o seguinte. Eu vou explicar para vocês a fonte daquela caixa monitor, né? Não sei se é bem amplificada que eles falam um negócio desse. Caixa monitor da aqui tá o corpo dela aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Graças a Deus, por que essa câmera ficou ao contrário? Não entendi esse troço. Ela ficou ao contrário, não entendi. Trut B20 Trut B202 1A High Resolution Reference Studio Monitor, tá ok? Então eu vou analisar a fonte dela, a alimentação dela, tá? Deixa eu dar um F10 para começar lá, um F9 para começar. Tá, deixa eu começar, eu começo a explicar. Dau, dari, dau, dari, dau, dau, dari, dau, dau, dau. Tá tocando WhatsApp. Vamos lá, o conectorzinho aqui da entrada, o X2, X2, 3P e X2 cá embaixo, na verdade, é esse aqui, ó. Tá bom? É o que vem do transformador, tá? Ele vai ali. Tem nada demais, qualquer aluno meu vai entender essa parte aqui. Deixa eu pegar um quadradinho para botar aqui. Qualquer aluno meu vai entender isso aqui. Deixa eu botar aqui. Vou botar um pouquinho a espessura para a gente poder entender. Falou. Essa parte aqui não tem nada mais para poder entender. Vai entrar aqui a alternada. Isso, vai entrar alternada. Tem 4 diodos, certo? Tá verificando que tem uma ponte retificadora, que seria uma ponte retificadora que vai transformar a corrente alternada em contínua. Então vamos classificar aqui como se o vermelho fosse alternada. É a mesma tensão que vem da tomada, só que ela passou por dentro do transformador. De um lado tem um 110 nominal e do outro lado vai ter 0,15 com 15, 0,20 com 20, 0,30 com 30, tá bom? A partir do momento em que aqui está entrando, aqui ó, você tem alternada, aqui você tem alternada. A partir dessa linha aqui, olha que legal, a partir dessa linha aqui, que eu vou botar de verde, você já não tem mais alternada, você tem corrente contínua. Então aqui era alternada, os diodos transformaram a corrente alternada em corrente contínua, tá ok? Daqui para cá, ó, é tudo corrente contínua, tá bom? Isso tudo aqui é corrente contínua.
Tá bom? Toda fonte basicamente é isso. Entra alternada e os diodos, a ponte retificadora, vão transformar em corrente contínua, fazendo a retificação, tá bom? Eu acho que a gente já pode agora deixar esse verdinho aqui. E para ficar maneirinho, ficar bem didático, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um outro quadrado retangular, foi podre, que eu vou determinar como sendo alternada. Vou botar em vermelho, certo? Vou diminuir para cá e beleza, show demais. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho, na verdade, vou fazer até uma justiça. Aqui eu tenho alternada, certo? Sendo bem claro, né? Aqui eu tenho alternada. Depois dos diodos, eu já não tenho mais alternada. Ok? Então aquela desenho que eu fiz anterior, que pegava tudo, na verdade era meio injusto. Nessa área toda aqui, não. Então agora ficou bem melhor explicado, tá? Então aqui você está entrando com alternada e está virando contínuo a partir da saída dos diodos, tá bom? Essa fonte é uma fonte simétrica. Se você não sabe nem o que é isso, está querendo consertar módulo. É isso mesmo. O que é a fonte simétrica? Fala para mim. Se não falar, vai lavar o banheiro para a mulher, fazer uma comida. Você sabe o que é a fonte simétrica? Sabe? Professor, eu estou consertando o módulo aqui, já abri. É isso mesmo. Nem sabe o que é a fonte simétrica. Tá. A fonte simétrica, ela tem uma característica interessante. Ela tem um negativo comum, que é normal, toda fonte vai ter um negativo. Só que ela tem uma tensão positiva e uma tensão negativa. Ela tem, exemplo, um mais 15 e um menos 15. Por quê, professor? Isso é papo para outro vídeo, né? Você nem aprendeu a refogar o frango, já quer fazer frango à milanesa. Se concentra no que eu estou ensinando antes, tá bom? Muita fome. Quando você vai no serve com muita fome, você enche o prato e não come. Se esquece. Por quê? É porque o circuito integrado precisa de uma fonte negativa. Então vamos lá. Tem o mais 15 e o menos 15. Tá? Professor, como é que eu vou medir isso? Aí que o bicho pega, né? Doideira, né? É fácil. Você vai ter que medir o contrário. Vai pegar o multímetro analógico. Aí você vai botar ele na escalinha normal. Faz negativo no preto. E aí você vai com o positivo aqui. Vai dar 15. Vai medir 15. Aí para medir o outro você vai ter que fazer o contrário. Você vai ter que botar o positivo lá onde estava o preto. E o negativo você bota aqui. Para você medir tensão negativa. Então na verdade 15 mais 15. É o que alimenta essa plaquinha. Vamos analisar mais a fundo aí. Que hoje eu estou inspirado. Hoje é sábado. Reparem que tem muitos Zé Mané, Zé Furingo, Zé Ruela que não sabe que existe regulador de tensão positivo e regulador de tensão negativo. Observem Loei que aqui você tem um 7815 regulador de tensão positiva. Embaixo você tem um 7915 regulador de tensão negativa. Você nem sabia disso, né? Fala a verdade. Fala a verdade. Vai lá. Vai aqui no comentário. Vai aqui, bota aqui. Professor, nem sabia disso. Tô com o módulo aberto agora para consertar. Se liga. Guarda pra vida, rapaz. Certo? Então, no regulador positivo e regulador negativo. Professor, eu posso botar os dois 7, 8, 15. Merece meu silêncio, né? Não, porra. Dá uma raiva disso, meu Deus. Se ele vai fazer 7, 8, 15, vai fazer uma tensão positiva de 15. E embaixo você tem um 7, 9, 15, que vai fazer uma tensão negativa. Você pode trocar. É igualzinho, professor. 7, 8, 15, 7, 9, 15. É igualzinho, número. Porra, mas um é regulador positivo e um é regulador negativo. Entendeu isso? Entendeu? Porque às vezes vocês parecem que não me entendem. Professor, eu achei um número igualzinho. 24, 25. Pô, pertinho, posso?
Pô, gente, pelo amor de Deus, não pode. Então, nesse caso aqui, eu tenho um regulador de tensão positivo e um regulador de tensão negativa. Fica atento a isso. Fonte simétrica. O que a gente tem mais a analisar aí? Vamos analisar? Vamos sim. Olha que maneiro aqui, que passa desapercebido. Deixa eu pegar o meu quadradinho, colar ele para cá. Vou vir para cá. Valorei. Deixa eu aumentar aqui. Vou botar de laranjinha para ficar maneiro. Laranja. Então observe aqui que tem dois capacitores, porrada aqui, grandão, de 6.800 microfarads por 50 volts. E tem um outro de 6.800 por 50. Para quê? Filtro. Filtragem. Os bichinhos são bons demais. Tá bom? São bons demais. Mas o que vai acontecer? O capacitor, para muita gente não sabe, o capacitor quando é ligado no circuito, ele aumenta a tensão. Seria mais ou menos como se ligasse uma bateria em série. Você vai aumentar a tensão, porque o capacitor vai carregar e vai fornecer. Juntando com a tensão que está entrando, a tensão sempre eleva, ela sempre sobe. Então essa tensão que está vindo de lá, ela vai subir muito. Vai filtrar. Filtrar o que? Tirar interferência, tirar ruído. Equipamento de som, não é isso? Tem que ficar uma fonte limpinha mesmo, para você não escutar aquele ruído, aquela interferência. Então o que acontece? Ele vem aqui e você vai ter uma filtragem. A tensão foi lá para as picas, foi lá em cima. Aí o que vai acontecer? Vai entrar o regulador que vai jogar para a tensão de 15 volts de novo. O restante é tudo capacitor de filtro. Tem uns diodinhos de proteção aqui ligado em cima dos dois reguladores de tensão. Observa que está para um lado e está para o outro. Vocês têm que ser atentos, vigiar. Professor, poxa, eu testei o transformador tá bom, já testei, tá bom, mas eu não vou ligar ele lá, que eu tenho medo de ligar. O que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte: levanta R3 e R4. Quando você levantar R3 e R4, você vai abrir o circuito. Você vai proteger os reguladores de tensão de qualquer problema que tenha acontecido aqui. Certo? Então, você levantando R3 e R4, você abre o circuito. Abrindo o circuito, você pode fazer todas as medidas aqui. Se bem que as medidas aqui, qualquer aluno meu de primeira semana de curso consegue medir esses diodos, certo? Aqui da entrada, para saber se eles estão em curto ou com qualquer outro tipo de problema. Então você vai medir o transformador. Esse cara aqui. Vai medir esse cara aqui. Tá saindo aqui os 15 volts. Show. Dá um beijinho no bichinho que o bichinho tá bom. Não é isso? Aí você vai levantar aqui R4 e R3 e faz a medidazinha com o multímetro ali para ver se tem algum curto nesses diodos aqui. Você vai detectar logo o curto aqui se tiver. Vai conduzir para os dois lados. Professor, como é que tá esse diodo? Multímetro na escala de continuidade, luzinha, tens com LED. Você pega o diodo, mede de um lado, mede do outro, tem que conduzir. Inverteu, não tem que conduzir. Se conduzir nos dois sentidos, o diodo está em curto. Se não conduzir em sentido nenhum, ele está aberto. Se conduzir em um sentido mais e conduzir no outro sentido um pouquinho, ele está com fuga. Tá bom? Você vai substituir o diodo. Professor, qual diodo que eu vou substituir? Por uma original, igual dali. Tá bom? Se você não encontrar, você pode substituir por um que seja equivalente, que tenha a mesma corrente. Você vai olhar o datasheet. Sabe o que é datasheet? Aonde que é o datasheet? Ai, quantas vezes que nego me liga: professor, minha televisão tá com defeito, eu já abri. Eu falei: beleza, abriu? Pega o datasheet pra mim. Professor, aonde que fica isso? Meu Deus, ele acha que o datasheet é uma peça. Eu aguento isso, gente. Vocês pensam que eu tô de sacanagem com vocês. Então aqui, por exemplo, você vai substituir o capacitor, tá com problema, ou preventivamente percebeu que a fonte tá com ruído, já vai em cima do capacitor. É batata, batatinha, tetinha, vai no capacitor e troca. Não achei o de 50, que é o original, posso colocar um de 40? Não. Posso colocar um de 25? Não. Posso colocar um de 60? Não achou o de 50? Pode colocar o de 60.
60. Toma cuidado. Então, você pode substituir por uma tensão de isolamento maior. Já falei isso, vou falar de novo, estou repetindo. Os 50 volts não é a tensão que ele armazena ali dentro. Ele guarda até 50 volts. Eu escuto isso, toda essa merda toda hora aqui. Eu acho que eu vou desistir desse negócio de YouTube, não aguento isso não. Ele não armazena 50 volts. Ele pode ser submetido até uma tensão de 50 volts. Pelo amor de Deus. Certo? Ele pode trabalhar até 50, não é que ele vai guardar 50 volts. Certo? Então você pode substituir por uma tensão até maior do que a original. Não sendo o ideal. O ideal é sempre substituir por um igual. Já falei 15 minutos? Que isso? Parei, galera. Depois continua. Tchau. Vão curtir, vão dar like, vão comentar.